Seja bem-vindo aqui ao canal, aqui você aprende a apostar da maneira correta, sem vícios e etc, e tudo por números e cálculos. Então vamos lá para esse vídeo que são o quê? Os 3 times que mais fazem escanteios no Campeonato Brasileiro, quer dizer, não necessariamente que mais fazem, os que têm melhores médias, então fica aí no vídeo que você vai entender tudo com os números certinho. Os 3 times que mais produzem e sofrem escanteios, têm as maiores médias de escanteios do Brasileirão. E vamos para o terceiro lugar da nossa lista, que é o Bragantino, isso mesmo. Red Bull Bragantino tem uma média de 11,33 escanteios feitos e sofridos durante o Campeonato Brasileiro até esse momento que eu estou gravando o vídeo, né? Claro que essa média ela vai melhorar e vai piorar, mas já é uma média muito boa, ele está aqui no nosso top 3 de escanteios feitos e sofridos. Agora vamos entender um pouco mais a respeito dessas médias, né? Vamos lá, se tratando de médias de escanteios feitos, produzidos pelo time em casa, jogando em casa, o Bragantino tem uma média de 5,43. E jogando fora, o Bragantino tem uma média de 5,20, ou seja, uma média consistente, né? Mesmo em casa quanto fora, ele tende a produzir a mesma quantidade de escanteios. Agora, escanteios tomados do Bragantino, aí vamos lá, escanteios tomados do Bragantino já sobe um pouco quando ele joga em casa, 5,43, e quando ele joga fora, sobe mais ainda, que é 6,80 escanteios por jogo, ou seja, o Bragantino tem uma consistência de escanteios feitos e sofridos, por isso ele está ali no nosso top 3. Ele produz e sofre muitos escanteios, entendeu? Ou seja, é um time que quando você vê que ele está jogando, você já sabe que ele tem boas probabilidades, não quer dizer que é 100%, de ser uma partida com bons números de escanteios, no mínimo acima de 7. E vamos para o segundo time aqui da nossa lista, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma média de feitos e sofridos geral de 12,17 escanteios por partida. E vamos lá novamente entender um pouco mais desses números. Tratando-se de escanteios feitos em casa, o Cruzeiro tem uma média de 6 escanteios por jogo, escanteios feitos em casa. E escanteios feitos jogando fora de casa, o Cruzeiro tem uma média de 5,50. Agora vamos entender um pouco mais dessas médias de escanteios sofridos pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já tem uma média de escanteios sofridos em casa bem boa, é 6,33, ou seja, é um time que sofre muitos escanteios em casa, e jogando fora, essa média do Cruzeiro chega a 6,50. Então, praticamente igual ao Bragantino, o Cruzeiro é um time que, além de fazer muitos escanteios, também sofre muitos escanteios, e de forma consistente, né, parelha, tanto fora quanto em casa. É um time que vai produzir e tomar muitos escanteios, então quando ele está jogando, a gente sabe que tem uma média muito boa de saírem acima de 7, acima de 8 escanteios. Claro que isso vai de acordo também com a sua estratégia que você está usando. Se você quer entender mais como usa esses números para você analisar melhor um jogo, a gente tem o método Gcantos, que é onde você aprende a encontrar essas médias, a fazer as análises e entender a fundo qual é a média certa de escanteios para entrar no jogo, assim também como quem vai marcar mais escanteios na partida, escanteios ao vivo e etc. Agora vamos para o primeiro da nossa lista. O primeiro time da nossa lista é o Atlético Mineiro, com uma média geral de feitos e sofridos de 12,25 escanteios por jogo. O Atlético Mineiro faz e sofre muitos escanteios, né? Podemos ver aqui. Se tratando de escanteios feitos em casa, o Atlético Mineiro tem uma média de 8,83 escanteios por jogo, é uma média muito boa de escanteios feitos em casa. Escanteios feitos fora de casa, o Atlético Mineiro tem uma média de 6,33 escanteios, que também é uma média muito boa de escanteios feitos, ou seja, o Atlético Mineiro é um time que produz muitos escanteios, mesmo em casa quanto fora. Agora, se tratando de escanteios sofridos, o Atlético Mineiro ele não é tão bom assim. O Atlético Mineiro tem uma média de 2,83 escanteios sofridos em casa e uma média de 6,50 escanteios sofridos fora de casa. Veja só como é importante você entender isso. Percebeu a discrepância entre escanteios feitos e sofridos? Como ela muda bastante, vou repetir para você. O Atlético Mineiro tem uma média de 2,83 escanteios sofridos quando joga em casa e uma média de 6,50 escanteios sofridos quando joga fora de casa. Por isso que você entender números e cálculos é o caminho para que você seja lucrativo no médio e longo prazo nesse mercado.
Porque você não vai chegar aí do nada e vai falar bem assim, ah, o Atlético Mineiro vai jogar, então eu sei que vai ter muitos escanteios. Não é bem assim, eu estou lhe passando a média geral de escanteios feitos e sofridos e também estou lhe mostrando a média de escanteios feitos e sofridos quando ele joga em casa e fora, de todos esses times. Então você pode pensar assim, poxa, mas se ele tem uma média baixa de escanteios sofridos em casa, como é que ele está ali no top 1? Ele está no top 1 justamente porque ele é um dos times que mais produz escanteios do Campeonato Brasileiro. Por isso que ele está ali no top 1, porque ele, como eu falei, é a média de feitos e sofridos. Aquela média geral que eu falei antes, 12 pontos, deixa eu botar aqui, 12,25 é a média total de escanteios feitos e sofridos do Atlético Mineiro. Então isso quer dizer que ele faz muito mais do que toma escanteios, principalmente quando ele joga em casa. São pontos que você tem que entender que vai facilitar muito mais as suas análises e as suas entradas. Como eu falei, você aprende tudo isso no Gcantos. É importante também salientar o seguinte, essa análise está sendo feita enquanto o Brasileirão está na 12ª rodada. Então a cada rodada que passa, esses números vão mudando, esses números vão ficando melhores ou piores, o que quer dizer que não necessariamente o ranking continue sendo Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bragantino, entendeu? Eles vão mexendo durante o Campeonato Brasileiro. A gente não simplesmente olha os 5 últimos jogos para ver se o time tem uma média boa de escanteios ou não. Não, a gente olha o campeonato inteiro. E para você não perder nenhum conteúdo sobre a pós-esportiva de forma certa, assim, analisando o mercado com números, cálculos, tudo transparente, tudo muito bem feito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir a gente no Instagram, tá aparecendo aqui o nosso arroba, é só você seguir lá, vai ter também aqui no primeiro link da descrição e o treinamento Gcantos, que eu falei para vocês durante o vídeo, também tá aqui na descrição. Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo.